Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que as bênçãos do Senhor estejam na vida de vocês. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Vamos fazer o vídeo dessa semana. E nós estamos terminando com esse vídeo. É o penúltimo vídeo para terminar o capítulo 8 de Mateus. E aí, então, já conhecemos bastante do Evangelho, né? Porque os outros praticamente vão repetindo, né? Então, o que tem em Mateus, geralmente tem nos outros. Mas nós já estamos terminando, Mateus, tá? Então, no capítulo 8, hoje vai ser no capítulo 8, a partir do verso 23. Curtam a palavra de Deus, tá? Porque muita gente, assim, algumas pessoas, pelo menos, já entraram em contato comigo, dizendo que está sendo muito abençoado com a leitura, quer dizer, com ouvir a Bíblia, né? Ouvir a palavra de Deus. E eu fico feliz por isso, porque esse é o objetivo, é levar a palavra. Às vezes as pessoas estão novas convertidas, como é o caso de uma delas, né? Novos convertidos, ainda não compreende totalmente, né, a leitura da palavra, e aqui a gente lê e explica. E se a pessoa quiser entrar em contato, tiver dúvida, né, a gente responde, né? Pode ficar tranquilo, comenta que a gente responde. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto que a gente falou. Isso aí ajuda muita gente. Às vezes você que está acostumado na igreja desde que nasceu e sabe tudo sobre a Bíblia, né? Ou quase tudo, ou pensa que sabe, ou acha que não esqueceu nada ainda. Então, às vezes acho que não é interessante, mas assim, analisa o vídeo e passa para frente se achar que vale a pena, tá bom? Às vezes não vale para um, mas vale para outro, né? Como eu já tenho tido essa experiência com as pessoas. Ok? Então vamos ao vídeo. Ah, gente, outra coisa, hein? Nós vamos fazer esse vídeo rapidinho, né? Porque nós vamos falar alguma coisa muito importante da data do Dia das Mães, tá bom? Vamos lá. Olá, pessoal. Aqui estamos de volta, né? Como sempre fazemos, todas as semanas. Desta feita ainda no livro de Mateus, nosso estudo está baseado, porque são coisas que vai relatar aqui nessa palavra, são um milagre muito surpreendente, né? Que deixaram os discípulos assim bem convictos de que Jesus realmente tem poder, né? Tinha e tem, né? Porque ele está junto ao Pai agora, né? E a partir do versículo 23 diz que, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E de repente, no versículo 24, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. E os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Vemos aqui nessa passagem uma situação difícil, né? O barco não devia ser tão grande, parece que era um barco que usava por pescadores, né? Estavam no Mar da Galileia, que na realidade é um lago que fica na região da Galileia, e esse lago é chamado de mar. E ele, vez ou outra, é acometido de grandes tempestades, devido ao clima predominante naquele lugar. É uma região cercada de montanhas e existe essa possibilidade do clima mudar repentinamente, trazendo consequências perigosas para as embarcações, até os dias de hoje, né? Então os discípulos se depararam com aquela situação e ficaram sem entender, mas como essa tempestade chegou aqui agora e o que nós vamos fazer, né? E Jesus dormindo. Jesus dormindo, descansando. Aí nessa passagem fica claro que ele também sentiu o cansaço que as pessoas normais sentem. A
apesar de ser Deus, mas ele era 100% Deus e 100% homem. Isso. E aí Jesus vai ser acordado devido a essa turbulência que surgiu repentinamente, esse vento forte. Diz aqui que a água começou a entrar dentro do barco. Vejamos o que acontece em seguida. No versículo 25, né, do capítulo 8 ainda, os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Aí no 26 já vê. Aí Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Nossa, gente, esses homens que estavam com ele eram os discípulos, viu? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Então, assim, lição: não é porque está seguindo Jesus que você conhece ele e que você confia nele, né? Uma criança, por exemplo, ela confia no pai, porque quando ele tem certeza que ele ali é o pai dele, ele fala: pula aqui, vem para mim, pula. A criança pula, confiando em quem? No pai. Então, quem sabe quem é o seu pai, confia nele. Então, você tem que saber quem é o Deus que você serve. Então, nesse caso aqui, os discípulos ainda estavam sem fé e sentiam medo, e medo é falta de confiança. Então, se você sente medo, automaticamente você não pensa que é Jesus que está do seu lado. Porque se é Jesus que está do seu lado, né? Então você não tem medo. E aí nós vamos para o versículo que prova isso. Mas antes disso, vamos enfatizar um fato aqui. Mesmo onde Jesus está, não está livre de enfrentar situações difíceis. Turbulências. Então, nos dias de hoje, mesmo que nós estamos servindo a Deus, qualquer pessoas que servem a Deus, não estão livres de tempestade, não estão livres de turbulência. Mas tem uma vantagem: se Jesus estiver ali, essa turbulência pode passar. E tem que confiar, repentinamente, né? Se a pessoa crer e acreditar e clamar ao Pai, aquele vento, aquela tempestade vai passar. Tempestade essa que pode ser de diversas formas, né? Pode ser através de um problema de saúde, um problema financeiro, um problema familiar, um problema de difícil solução. Mas Jesus estando ali, na vida da pessoa, certamente, ao clamar, Jesus vai atender, como aconteceu naquele dia. Exatamente. E assim, Jesus, ele quer que, em vários pontos, né, do Evangelho, Jesus sempre deixou claro que ele atende se você crer, você confiar nele. Então, os discípulos ali, eles aqui diz no versículo 27 do capítulo 8 de Mateus, diz assim, os homens ficaram perplexos. Esses homens eram os discípulos. Então, eles ficaram assustados, perplexos, e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os próprios discípulos perguntando: quem é este? Então, nós temos que saber quem nós servimos. Dá a entender que eles não conheciam quem era Jesus. Eles não conheciam exatamente. Eles estavam ali servindo e tal. Jesus falava quem ele era, que era filho de Deus, que veio para cumprir uma missão, ia passar por situação difícil, ia ser crucificado. Mas eles parece que não acreditaram muito, né? Ou se acreditaram, ficaram ali naquela, mas será que é isso mesmo? Ainda estavam na dúvida, estavam um pouco duvidosos. Mas nesse dia a dúvida saiu, a dúvida desapareceu. E eles entenderam, né, que fala, se consegue dominar a natureza, consegue repreender as forças da natureza, consegue repreender uma tempestade, uma onda forte, um mar, então esse é verdadeiramente Deus. Porque no passado, só voltando aqui no Antigo Testamento, quando Moisés estava frente ao Mar Vermelho, ele clamou a Deus. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Ele clamou a Deus porque ele queria passar aquele mar e não tinha como, porque o exército vinha perseguindo. Eles tinham saído do Egito para ir para a Terra Prometida e chegou ali ao mar. Mas a Bíblia relata o fato que surgiu um vento forte que
chegou a separar as águas do mar, formando um corredor por onde passou todas as pessoas a pés enxutos. E essa mesma água que deixou passar o povo, quando o exército de Faraó veio atrás, elas se juntaram de novo, cessou o vento e matou todo mundo. A água voltou do Egito. E as pessoas perseguidoras pereceram. Exatamente. E aí, gente, o último versículo diz que eles ficaram perplexos, né? E perguntaram quem é esse. Então, eu espero que nós saibamos quem é esse Jesus Cristo que nós servimos. Porque não adianta a gente falar que, não, eu aceitei Jesus desde que eu nasci. Tem gente que diz isso, né? Não tem como você aceitar Jesus quando você nasce. Porque você não tem capacidade ainda de entender, arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus significa aceitar que ele mande em você. Ele agora é o seu orientador, mas também é que controla toda a sua vida, se você deixar. Então, para dizer que aceitou ele, então tem que ser desde que você creu, né? Creu e arrependeu dos seus pecados, tá bom? Então, encerrando essa parte, gente, eu quero só deixar aqui, né, um agradecimento primeiro a Deus, né? Porque o mês de maio é um mês muito lindo, né? Costumam dizer que é o mês das noivas, né? É o mês das mães. Então, é um mês muito bonito. E neste mês de maio, nós dois aqui, né, já completamos 47 anos de vida conjugal. Então, é motivo de agradecimento, né, a Deus. Porque sem Deus, nós não estaríamos aqui juntos, felizes, né, e desfrutando das bênçãos do Senhor. Então, isso é um motivo de muita gratidão e queremos, né, compartilhar com vocês esses 47 anos que nós estamos juntos. Outra coisa é lembrar que o Dia das Mães, né, todos os dias eu creio que é Dia das Mães, né, mas o dia que foi determinado para poder a gente, né, estar mais perto das mães, né, os filhos com as mães, tirar um tempo, né, para meditar sobre sua família, sua mãe. Eu não tenho muito para falar porque eu posso me emocionar, né? Que todos sabem, a maioria sabe que eu perdi a minha mãe em novembro. Então esse Dia das Mães é muito difícil para mim porque é o primeiro, né, Dia das Mães que a gente passa sem ela. Mas eu quero agradecer a Deus pela minha mãe estar, né, ter se entregado a Jesus Cristo e com certeza estar com Ele, né? Ela descansou e foi para ficar com Ele. E isso é motivo de agradecimento, alegria, né, e regozijo na presença de Deus. Dizer que para você ser uma boa mãe, é rapidinho que eu vou dizer, tá? Para você ser uma boa mãe, tem uns 2 ou 3 itens que eu quero perguntar. Você fazer um teste se você é uma boa mãe. Você já renunciou a alguma coisa pelos seus filhos? Algo importante que você queria muito fazer e você deixou de fazer pelos seus filhos. Você já renunciou muitas vezes eu me lembro, né? Até minha mãe fazer assim, ela ganhava alguma coisa, né? Aí ela dava para nós. Aí nós falávamos, não, mãe, a senhora não vai comer. Não, eu não quero, não estou com vontade. A gente depois, a gente foi ver que não era isso, né? É que ela queria ver a nossa alegria ali. Então, você já deixou de comprar algo para você, para comprar para os seus filhos? Essa é a segunda pergunta. Tá? Você já deixou de ir a uma festa onde você não poderia levar seus filhos? Você já deixou de ir para ficar com eles, para cuidar deles, para não deixá-los com outras pessoas? Certo? Então, uma mãe que ama e que quer cuidar e que quer zelar dos filhos, isso tem que ter renúncia. Tá? Se não tiver renúncia, você não vai conseguir ser aquela mãe que Deus quer que você seja.
Então, toda mãe e pai, mas como hoje é dia da mãe, toda mãe, quando ela realmente é mãe, no sentido literal da palavra, e ama seus filhos e quer o melhor para os seus filhos, ela não deixa seus filhos também fazer tudo que eles querem, ela cuida deles, ela ensina a eles o caminho que ele deve andar, ela não faz os gostos totalmente, ela não dá tudo o que ele quer, ela dá tudo que ele precisa, não o que ele quer. Então, uma verdadeira mãe, ela sabe conduzir. Quando ela não sabe, ela busca na presença de Deus. Ela busca aprender como levar o seu filho até lá, entendeu? Então, assim, eu me lembro na história dos meus pais, que minha mãe sempre contava, né? Que eles gostavam muito de dançar antes de se casarem, né? Aí se casaram. Então, aqui em Morrinhos mesmo, onde eu nasci, eles... Aqui em Goiás, né? Sempre o povo foi muito festeiro, né? Eu ainda me lembro disso nos anos 70 aqui. Todo final de semana tinha uma dancinha na casa do amigo, um parente, um vizinho. Então, assim, o povo era muito festeiro. E a minha mãe, na fazenda, sempre tinha também essas festas, né? Nas fazendas. E a minha mãe e o meu pai sempre gostavam de ir. E aqui eles já tinham completado o terceiro filho, que era eu, né? Então, a partir desse momento, né? Eles viram que deixar as crianças com alguém ou levar as crianças para a festa e deixar dentro de um quarto, né, nem que fossem conhecidos e tudo, não era certo. Então, o que eles disseram? Vamos fazer um pacto, né? De hoje em diante, nós não vamos mais ir em festas. Nós vamos ficar com nossos filhos. Então, eu acho muito interessante, porque qualquer tipo de amor sem renúncia não é amor. Até o amor a Deus, né? Se a gente não renunciar a tudo aquilo que é banal e que não vai fazer bem, que não vai edificar a gente na presença de Deus, se a gente não renunciar ao pecado, se a gente não renunciar a um monte de coisa, então a gente não ama, né? O amor é renúncia. Por exemplo, se você ama seu esposo, você renuncia a muita coisa depois que você casa. E se o seu esposo te ama também, ele renuncia a muita coisa depois de casado. Então, o amor sempre vem com renúncia, né? Graças a Deus por tudo e feliz Dia das Mães para todos que realmente são mães. Até lá. Até lá, pessoal. Próximo vídeo. Feliz Dia das Mães para todas as mães que curtem nossos vídeos, né? Que estão sempre nos ouvindo. Isso aí. Até mais.